E aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Agora vamos dar início a um novo capítulo. E esse capítulo eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos falar um pouco da África. Primeiramente, a África é um continente, não é um país. Quer dizer, tem um país na África, que é a África do Sul. A África do Sul fica localizada no continente africano. Bom, a África é o terceiro maior continente do mundo. A população demográfica da África, geralmente, acho que atualmente está em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Essa é a população atual da África. A África também contém 55 países e, para vocês terem ideia da diversidade cultural, étnica e religiosa, na África são faladas mais de 2.000 línguas. Entendeu? E dialetos passa dos 3.000, 5.000. Então, se vocês pensam que a história da África está ligada apenas à miséria, à fome, às guerras, às doenças, vocês estão totalmente enganados. Que bom que vocês têm a história para salvá-los desse pensamento preconceituoso. Geralmente há um preconceito enorme em relação à história da África. Para entendermos um pouco mais a história da África, para facilitar a compreensão, na verdade, devemos dividir a África em dois territórios. A África Mediterrânea, que é a África que fica no norte, e a África Subsaariana, que é a África que depois do deserto do Saara para baixo. Vocês vão ver aí no mapa, tá aí o mapa para vocês, vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Bom, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, vamos entender a África Mediterrânea através do povo berbere. O povo berbere é um grupo linguístico que habita o norte da África e é um povo muito antigo na história da humanidade. Pronto, o povo berbere habita o norte da África, na África Mediterrânea. O Egito também está localizado na África Mediterrânea, no norte da África. O Egito é a África, gente. O Egito não é a Europa, tá certo? Pronto. Os berberes tinham um contato imenso com um outro povo, que era um povo nômade. O nome desse povo era os tuaregues. Os tuaregues é um povo nômade, como eu já falei, que eles faziam essa transição da África do Norte para a África Subsaariana. Agora, se vocês precisam entender como é que são essas transições, é simplesmente atravessando o deserto do Saara, que, se eu não me engano, é o maior deserto do mundo, não sei. Vai estar a informação aí para corrigir, caso eu esteja errado. Mas os tuaregues é um povo que ainda hoje existe, os tuaregues ainda existem, os berberes também ainda existem. Mas os tuaregues, eles faziam a travessia do deserto do Saara, ligando a África Mediterrânea com a África Subsaariana. Os tuaregues também um grupo linguístico, nômade, e que são comerciantes, povos antigos que ainda hoje habitam na África. Na África Subsaariana, podemos destacar a região do Sahel. Essa região é conhecida como a borda do deserto. É como se fossem os limites do deserto com a África Subsaariana. Essa região ela ficou muito conhecida porque é uma região com bastante ouro, bastante minério, metais, enfim. E nessa região é onde vão ser constituídas, na verdade, diversos reinos e impérios que vocês vão ver mais adiante. Na África Subsaariana é exatamente onde está aquela vegetação maravilhosa das savanas, aquelas vegetações que facilitam o comércio interno e pelo mar da África. Então a África não é nada de miséria, não tem nada de miséria na África. Se a África está hoje assim, é devido a um processo histórico que ocorreu, que vocês vão estudar também sobre isso, que os povos europeus, na verdade, sugaram os povos africanos, exploraram os povos africanos e deixaram a África do jeito que ela está agora. Vocês vão entender isso
Eu acho que se não for nesse capítulo é no próximo, se não for no próximo é no próximo do próximo. Essa região do Sahel, ou seja, a borda do deserto, ela era tão rica, tão rica, tão rica, que chamou a atenção de um povo que fica bem ali pertinho da África, que são os muçulmanos, os árabes. Os árabes, de alguma forma, descobriram que nessa região tinha muito ouro. Então os árabes começaram a invadir essa região da África. E hoje, isso a partir do século X. E hoje aquela região ali é uma região que tem vários povos islâmicos. Tanto a África... Ei! A volta da apagando. Tanto a África do Norte, a Mediterrânea, como também essa parte da borda do deserto. Existem vários povos muçulmanos que aderiram à religião islã. Uma coisa também que é importante destacar para vocês é que, diferente das sociedades ocidentais, ou seja, europeias, americanas, os africanos têm uma tradição diferente de registrar a história. É a tradição da oralidade. A história ela é contada através da oralidade. Diferente dos europeus, que a história para eles é digitar, é você escrever. Então, na África foi diferente o processo, por exemplo, para reescrever a história da África. Tem um povo chamado o povo griot, são os guardiões da memória do povo africano. É um povo muito antigo, sábio, que ficaram responsáveis por guardar a história rica da África. Muitas das informações que vocês estão tendo aqui vieram através dos griot. Como foram registradas essas histórias antigas pelos griots? Através das músicas, da musicalidade africana, através de histórias, de lendas. Os griots são fundamentalmente importantes para a história da memória e da África. É sério que você não sabia que na África existiam reinos? Pensa que reinos é coisa de Europa? Não, na África também teve reinos. Lembra do Egito? Bom, só que vamos falar do reino de Gana. O reino de Gana, ou também Império de Gana, foi um reino importante para a história da África. Ele se localizava ali, na região da borda do deserto, na região do Sahel. E esse império corresponde mais ou menos hoje, era localizado mais ou menos onde hoje é o Mali e o sul da Mauritânia. Tá aí no mapa para vocês verem. Esse reino, ele foi constituído depois da unificação de vilas e pequenas tribos dessa região que se reuniram através do contato da comercialização do sal. E isso, o sal era bastante importante na vida dos povos antigos. Já falei isso para vocês no 6º ano. Então, o Império de Gana ele se constituiu aproximadamente no século III e ele durou até o século XI. Olha aí, século III depois de Cristo até o século XI depois de Cristo. Foi um império muito importante e a história do Império de Gana também é muito importante. Gana significa guerreiro-rei. O rei de Gana, ele era também o líder espiritual do império ou do reino. Era ele que era o responsável de fazer a ligação dos homens com os deuses. É tão importante também falar que no Império de Gana não existia uma única religião. São várias religiões, são vários deuses. Cada tribo praticamente tinha seus deuses. E o reino de Gana era um reino com muita diversidade cultural, muita diversidade étnica. Não era só um povo só. Porque não confundam. A África não é um único povo, são vários povos. Então, e esse império, ele vai durar aproximadamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 anos. Eita, 9 anos. 9 séculos. É muito tempo, gente. O auge do reino de Gana foi no reinado de Tenkamenim. Tá aí a data, que eu não lembro, porque a história não precisa só ficar... Eita, as mortes. Porque a história não é só datas, mas tá aí.
foi no reinado de Tencamenim, que foi um reinado, segundo os griotes, lembra dos griotes que eu falei? Que foi um reinado que se preocupava, foi um rei, na verdade, que se preocupava com a justiça, foi um rei que pregou as diferenças entre as crenças, sem haver uma violência entre as crenças, e ele também era um dos poucos reis que escutavam as reivindicações dos seus súditos. Mas não foram só os griotes que registraram sobre o reino de Gana, não. Teve registro também documental, porque é assim que os europeus pensam que é a história, né? Então, o escritor espanhol Al-Bakri, ele escreveu no ano de 1068 que o reino de Gana era um reino belo e próspero. Olha aí, europeus, um registro importante sobre o reino de Gana. O autor também descreve que o reino de Gana era um reino muito rico. Era um reino que existiam muitos minerais. Era um reino que era cercado por hortas. Era um reino que se destacava no comércio. Na questão da religiosa, já falei, o reino de Gana respeitava todas as religiões, todas as crenças politeístas e animistas, que muitos acreditam até hoje. O reino de Gana, infelizmente, teve o seu fim após as invasões dos berberes. Lembra que eu falei dos berberes? Os povos berberes já islamizados começaram a invadir o reino de Gana, e o reino de Gana teve seu fim no século XI. Depois do reino de Gana vai surgir outro reino, que já é história para outro vídeo. Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau!